Novamente, boa noite, Riscaiará. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Muito bem, hoje nós temos uma atividade, que é a atividade chamada cura. Então, todas as vibrações, toda a potência, todo o foco se encontra sintonizado à potência de cura. Palavrinha esta que é essencial para todos nós, para o nosso corpo, para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossas energias, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso caminho, para o nosso trabalho, para o nosso espiritual. A gente entende que a natureza é um processo contínuo de cura, porém a cura, como processo natural, ela tem o seu desdobramento, a sua potência e o seu desdobramento. Lógico que, diante a nossa natureza humana, nós temos todo um tempo de existência e vamos partir desta vida para outra, todos nós vamos passar por essa etapa. Mas, enquanto vivos, fisicamente, estamos sempre buscando o equilíbrio para atingir a cura. Bom, isso é o óbvio e seria claro nas mentes humanas como um todo. Porém, muitas pessoas se preocupam com a sua saúde, seja ela em qual aspecto for, físico, emocional, mental, espiritual, só quando aperta o calo, ou seja, só quando vem a dor. E aí acaba acontecendo a situação de correr atrás de um prejuízo que já começou há bastante tempo, né? E muitas vezes sofre também muito com aquilo. Porém, também precisamos entender que nós somos possuidores de histórias. E essas histórias compõem não só o nosso corpo físico, a nossa mente, a nossa memória, mas também a nossa energia e o nosso espiritual. E essas histórias que compõem a nossa vida, ela também transfere para os movimentos da nossa vida, para cada passo que a gente realiza, as situações a qual passamos. De alegria ou de dificuldade, de situações um pouco mais apertadas, e aí vem o senso da busca do equilíbrio. E esse equilíbrio a gente entende como potência de cura. Mas o próprio caminho dessa energia, dessa potência chamada cura, ela é com a natureza, com a existência e com a natureza. Então, nós sabemos que o nosso corpo ele também tem um limite. O tempo também passa para todos nós. Mas a questão é viver bem, viver em equilíbrio, buscar esse equilíbrio e buscar essa cura. E nós temos nessa caminhada toda de busca e compreensão da cura algo que nos ajuda muito, que é o espiritual. Todos nós que estamos aqui conversando, de alguma maneira nós temos um senso do espiritual. Lógico que cada um tem a sua forma de entender, de pensar, de compreender este chamado espiritual. Mas é importante entender que nós temos este grande auxílio para o nosso equilíbrio, ou seja, para a nossa cura. A nossa cura, como eu falei, que vai desde você compreender algo que há anos você não compreendia, como também você transformar resíduos no seu ser, como também trabalhar, melhorar o seu corpo. Mas temos a compreensão clara que nada é separado na vida. Então, o fato da gente ter uma certa doença
e corrermos atrás de um tratamento na medicina, um tratamento médico, um tratamento medicamentoso, um processo de tratamento qual for, ele também compõe este auxílio espiritual. O que eu quero dizer é que, para a gente não pegar um caminho que não vai nos dar resultados bons, nós temos assistência espiritual para nos auxiliar a isto, para não encontrarmos um caminho mais pesado, mais problemático, um mau destino, um desequilíbrio ao invés do equilíbrio. Porque nós podemos pegar, por exemplo, pessoas, mesmo da área da saúde, que não tenham nenhuma consciência, que brigou naquele dia com alguém e vem com aquele tipo de energia e você vai passar, por exemplo, uma cirurgia. E aí? Né? São pessoas tratando de pessoas. Só que, além de pessoas tratando de pessoas, nós precisamos entender que existe também um espiritual envolvendo tudo isto. E se nós entendemos esse ponto, é lógico que nós vamos pedir e também direcionar pedir para essas potências espirituais e direcionar essas energias espirituais para que aquele procedimento, seja ele qual for, seja positivo, que ocorra realmente o melhor. De uma maneira um pouco mais intensa do que apenas falar, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Lógico que pensar vai dar tudo certo já é um ponto. Mas quando nós temos mais amigos espirituais, mais potências espirituais, mais sintonia espiritual, a firmeza psíquica, psicológica, emocional em nós é maior. A energia para o nosso caminho é maior. Então vamos dizer que as águas começam a fluir ao nosso favor e não nadar contra a correnteza. Nós estamos fluindo com o movimento. Um movimento adequado para aquilo que nós necessitamos. Só que nem sempre a gente sabe muito claramente aquilo que realmente necessitamos. Nós achamos que aquilo é o melhor para nós. Mas como experiência de vida, por todos nós sabemos que muitas vezes aquilo que achamos ser melhor para nós, nem sempre é o melhor para nós. Então eu costumo dizer que em qualquer reza, é muito bom a gente falar que o melhor ocorra, que o melhor aconteça, que o mais equilibrado aconteça. Né? Então essa busca de cura é contínua, mas eu quero trazer um outro aspecto que é sobre a espiritualidade do Brasil, envolvendo essa questão de cura. Se nós pensarmos no plano espiritual do Brasil desde da antiguidade, seja ela qual for, muitos povos já existiram nessa terra. Muitas pessoas, muitos povos já rezaram nessa terra. Rezaram dentro das matas, nas pedras, nas cachoeiras, nas pedreiras, nas florestas, nas folhas. Utilizaram essas folhas, utilizaram esses elementos, rezaram com os animais, com os pássaros. Rezaram para que a sua vida fosse em equilíbrio, fosse em cura, em fluxo de cura, em fluxo de equilíbrio. Muitas pessoas já rezaram em senzalas. Fizeram as suas rezas, fizeram as suas práticas. Muitas pessoas nessa terra já rezaram em suas fazendas, em seus sítios, perto de um rio. Muitas pessoas rezaram e rezam em suas casas na atualidade. Então esse histórico
ele é realmente ancestral. Se nós focarmos não na forma, no jeito como as pessoas eram, ou nas suas cores, ou no jeito como elas se comportavam, e sim em suas rezas, se nós sintonizarmos com as suas rezas, com essas rezas que desde a ancestralidade foram realizadas nessa terra, nós estamos sintonizando com uma força muito sábia e antiga, dos nossos próprios antepassados, que já não estão mais até na Terra. Então, nós temos algumas condições em relação a essa sintonia com essas forças de cura, com essas potências de cura, como esta que eu estou relatando para vocês, que é sintonizarmos não com a personificação, mas sim com a essência. Seja aquele povo que rezava na língua tupi, aruaque, macrogê, Angola, Congo, Iorubá, caipira, católica, não importa. Porque a importância disso é aquela potência de pedidos, de concentrações e de reza a qual aquela pessoa estava realizando. Muitas vezes para ela, por uma situação que ela passou e que hoje nós passamos, seja no nosso físico, seja na nossa cabeça, seja na nossa vida, seja no nosso espiritual. Então é uma questão de sintonia com a potência. Ao invés de perdermos o espaço mental, psíquico, para distinguirmos, é esse povo, é aquele fazia isso, é essa prática, é isso, é aquilo. Não. Diferente desta divisão, nós focamos numa coisa chamada concentração, que é uma potência sinérgica. Porque aquela reza com aquele pedido junta com a outra reza, com a outra reza, com a outra reza, com a outra reza, e nós temos sintonia com esta potência ancestral, com essa força ancestral. E nós nos ligamos a esta potência. Não adianta nós nos ligarmos ao sofrimento para resolver. Nós sabemos disso. Mas nos adianta muito nos ligarmos com a potência de cura, com a potência das rezas antigas, daquela benzedeira, daquela rezadeira, daquela força, daquela energia. Então, quando a gente fala de ancestralidade espiritual do Brasil, o Brasil teve muitos povos. Vários povos. Povos que se instalaram no Brasil, povos que estavam aqui bastante tempo, povos que vieram de outras partes, imigrantes, tudo. Todos esses povos é vida. São nossos irmãos, irmãs na Terra. Agora, o que eles deixaram? Qual é o legado maior que eles deixaram? É opção nossa em escolher esse legado. É importante o entendimento da história, a compreensão das dificuldades. Tudo isso é importante para entendimento de onde nós estamos e até para onde nós vamos e aonde queremos chegar. Mas quando nós falamos de essência de cura, nós precisamos sintonizar com essas potências maiores. Não existe coisa mais bonita de que observar uma pessoa quietinha,
Aí você fala para ela, por que você está quieto? Não, eu estou aqui rezando, eu estou orando, eu estou pedindo. Muito bonito isso. É gigantesco esse valor. É aquele valor que ninguém consegue tirar do outro, porque é valor do ser, da pessoa. Aonde ela transpassa suas dores, seus medos e vai conversar com algo maior. Ela conversa para dentro dela e com algo além. E ela entende naquele momento que ela precisa se entregar a esta força além. Porque, na verdade, ela é uma manifestação desta força além também. Ela também é a manifestação dessa potência. Por isso nós temos um termo que nós chamamos acordar o curador interno. Acordar o curador interno significa tudo isto. Acordar esta potência a qual nós somos. Mas quando a gente fala acordar a potência a qual nós somos, parece uma coisa muitas vezes individualista. Você está acordando a sua força, o seu poder. Sim, também. Mas esta força, esse potencial, para sair da palavra poder, esse potencial, ele é exatamente a consciência dessa entrega maior, ou desta conexão com aquilo que é muito além do nosso ser. Muito além dos parâmetros mentais, das estruturas, da forma que a gente coloca em nossa vida, do padrão que a gente faz para os nossos passos, para a nossa existência. E aí a gente sintoniza mesmo com algo além. E isso é o espiritual. Esse algo além é o espiritual. Ah, mas com qual força eu estou me ligando? Antes de eu saber com qual força eu estou me ligando, eu preciso entender que a minha ligação é com esta potência da cura. Com esta potência que reúne todos os movimentos da natureza. Os movimentos bem naturais que nós observamos, como as belas cores das flores, como o fluxo das águas dos rios, como o vento ou a brisa de uma tarde, como o desabrochar da flor, como o nascer ali de uma semente, como o crescimento de uma planta, como o nascimento de qualquer vida na terra, como também com todos aqueles que também já existiram nessa terra como seres humanos e pediram, rezaram, sintonizaram com o espiritual. E de certa maneira, quando nós temos esse entendimento dentro de nós, porque não é uma coisa que a gente pega e coloca para nós como uma roupa, não é uma coisa que dá para personificar. É um entendimento interno, uma compreensão interna e uma sustentação interna para ser com essa potência de cura. Aí, nós não estamos mais preocupados em saber qual é a força, personificar, dar um nome para ela, um sentido para ela, mas nós estamos vibrando nela. E aí tudo fica mais claro, até para entender qual é esta força, qual é esta potência, qual é estas forças que estão auxiliando. Aí vem mais claro, porque você saiu do universo das expectativas ou do interesse. Você entrou num outro universo, que é o da sintonia, da entrega. E essa entrega, ela é tão intensa que faz a gente se mexer. Não faz a gente parar e se iludir, ou sumir de tudo e falar, não, só isso vai resolver minha vida.
Ela faz a gente buscar a cura em vários aspectos. Se é do corpo, a gente vai atrás para ver, vai fazer lá o seu exame de sangue, vai fazer lá o seu tratamento. Ela não é alienada. O objetivo dela é lucidez, e não o contrário. Ela não leva a gente para o fanatismo, ou para a limitação de visão. Ela nos dá a capacidade de entender que esta potência é em nós, que nós temos assistência espiritual e que nós estamos aqui para fazer. Nós somos agentes para produzir a cura. Por isso nós precisamos acordar este curador interno. Hoje, como várias atividades que nós realizamos, mas hoje é uma prática de acordar esse curador interno. É uma prática de trazer o seu ser para este momento. Então, ao mesmo tempo que você entra para receber o tratamento, naquele momento o seu ser precisa também trabalhar nessa sintonia, nessa potência de cura. E talvez o que eu falei agora, de você se lembrar de todos aqueles que já passaram e pediram por aquela cura, você se ligar com essa energia de reza, de força, de sintonia. E para eu me ligar com alguma coisa, eu preciso pensar nela. E eu preciso sentir ela. Não tem como eu me ligar a uma coisa se eu não pensar na coisa e não sentir a coisa. Qualquer situação que a gente vai arrumar, a fechadura da porta de casa quebrou, você vai arrumar. Você precisa parar, tocar nela, pensar sobre a fechadura, como que ela funciona, como que é, tal. Você precisa sentir ela. Porque esse é o nosso parâmetro nosso humano, para produzir a sintonia com qualquer coisa, qualquer situação, ou qualquer energia espiritual. E aí, nós entendemos que não é tão complicado assim. Não precisa de técnicas tão complexas para fazer isto. Precisa de uma coisa chamada entrega. E lúcida. Entrega lúcida. Compreendendo que essa potência é com você e você é a manifestação dela. Nós não somos os donos da cura. Quando se fala, a pessoa tem o dom de cura. Ela é especial porque ela tem o dom de cura. Ela tem uma potência ligada à cura, uma sintonia ligada à cura, como você também tem. Como também você é. Mas talvez o caminho não seja exatamente como aquela pessoa faz, o seu caminho. Mas você precisa encontrar o seu caminho dessa potência. E não importa a sequência do caminho que você vai realizando na sua vida, porque ela tem um desdobrar. E a ciência disso, a importância disso, é você sintonizar com a potência de cura. Nós sabemos que nós teremos um tempo de existência, mas nós queremos viver bem. E para viver bem, nós necessitamos produzir esse caminho na nossa vida para a potência de cura se manifestar. E para isso a gente precisa acordar
o curador interno. Então, sempre que a gente falar sobre curador interno, vocês sabem que é isso. Vocês sabem que tem a ver com essa energia. Agora, quantos ancestrais podem estar atuando nessa energia? Quando você sintoniza com a força das rezas deles? Muitos. Só que tem aqueles que estão mais próximos, de alguma maneira, do seu ser, pela sua própria história. E aqueles vão atuar mais intensamente. Quando você passa aqui dentro, não é por acaso que você passa com um determinado ancestral naquele momento para ser auxiliado, para ser auxiliada. Existe ali, de alguma maneira na sua história, uma ligação. Tem um porquê aquela força, aquele ancestral está lhe ajudando, e até aquela pessoa que se encontra em conexão com esse ancestral lhe auxiliando. E você. Então, entenda, todo o processo e caminho espiritual de cura não é apenas o outro que vai me auxiliar. É eu também dentro do processo. Eu também estou acordando o meu curador interno. Eu também estou fazendo com que esta potência se manifeste através do meu ser. Era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje, para esta energia, para esta vibração de cura. Trazendo um pouco o ir além da personificação e entendendo a essência dessa vibração. Então, quando vocês rezarem, quando vocês pensarem, se lembra disso. Vocês vão sentir ancestrais e ancestrais rezando junto com a sua reza, pensando junto com o seu pensamento, sentindo junto com o seu sentimento. Isso é muito bom, porque nós precisamos de muitos amigos nessa existência. Rishkayará, Porã Eterno. E você que está assistindo esse vídeo, essa live, você quer participar das atividades espirituais que realizamos no Templo Arata em Baitaê, as informações estão na descrição e você pode participar, é de quinta-feira, você pode participar. E também entender as outras atividades que a gente realiza. Quero dizer também para apoiar cada uma das nossas plataformas, que é o meio da gente divulgar também essa ancestralidade sagrada dessa nossa terra, que é reconhecida como sagrada. Rishkayará.